Salve galera do Fica Antenado, eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre paisagem. E antes de começarmos, dê aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal. E bora aprendermos um pouquinho mais sobre um dos conteúdos introdutórios da geografia. É muito comum encontrarmos pessoas que associem a palavra paisagem apenas a algo bonito e natural. Mas, de acordo com o geógrafo Milton Santos, tudo aquilo que nós vemos, aquilo que a nossa visão alcança, é a paisagem. Não formada apenas por volumes, mas também por cores, movimentos, odores e sons. Ou seja, a paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos, seja através do nosso tato, do olfato, da audição e principalmente da nossa visão. E de modo geral, podemos afirmar que as paisagens são divididas em dois grupos. E o primeiro grupo é o grupo das paisagens naturais, que são aquelas paisagens formadas apenas por elementos da natureza. As imagens a seguir nos mostram paisagens naturais, que são as paisagens que ainda não foram transformadas pela ação humana, e que por este motivo são compostas apenas por elementos da natureza. O segundo grupo é o grupo das paisagens culturais, que são as paisagens já modificadas pelo homem e compostas predominantemente por elementos produzidos pelo ser humano. As imagens a seguir nos mostram paisagens culturais, ou seja, paisagens que já foram modificadas pelo ser humano através da inserção de elementos produzidos pelo homem, como casas, prédios e plantações. E uma das coisas mais importantes sobre paisagem é sabermos que elas não serão sempre as mesmas, e que com o passar do tempo, elas irão passar por transformações. E algumas dessas transformações ocorrerão de formas mais lentas e outras de forma mais rápidas. E que essas transformações podem ser ocasionadas tanto por forças da natureza, assim como pelo homem. As imagens a seguir irão nos mostrar dois exemplos de paisagens que foram profundamente alteradas pelas forças da natureza. A figura da esquerda nos mostra uma cidade muito abalada pelas forças de um terremoto, enquanto a figura da direita nos mostra uma cidade que teve as suas paisagens transformadas pelas forças de um tsunami. Mas o ser humano tem sido o principal transformador das paisagens, principalmente após a Revolução Industrial, que se iniciou em meados do século XVIII, momento em que a força humana, de forma gradativa, passou a ser substituída pelas forças das máquinas. E com o aumento do poder de destruição, o ser humano conseguiu, em um tempo mais curto, gerar maiores transformações. As paisagens transformadas pela ação humana sempre estão acompanhadas de alguma intenção. Por exemplo, os seres humanos transformam as paisagens naturais, retirando os elementos da natureza para incluírem no lugar de forma intencional cidades, prédios, plantações, assim como para fazer a obtenção de recursos da natureza, sejam madeira e minérios, etc. Mas, infelizmente, o homem tem abusado na quantidade e intensidade dessas transformações ocorridas nas paisagens naturais. E isso tem gerado consequências desastrosas para os seres humanos e para o planeta. Vamos analisar alguns exemplos. O desmatamento pode afetar a formação de chuvas ao provocar redução da umidade do ar. E além de alterações climáticas, isso pode ocasionar a extinção de animais e plantas. Com a retirada da vegetação, os solos também poderão perder a sua fertilidade, e os rios afetados poderão ser assoreados e provocar enchentes. E de todos os problemas causados pelo desmatamento, vamos analisar um em particular: o assoreamento. O assoreamento pode ser entendido como uma espécie de soterramento dos rios. E vamos tentar compreender de que forma o desmatamento contribui para isso acontecer. As figuras nos mostram que as matas ciliares, que são as matas que ficam em volta dos rios, possuem a função de filtrar, ou seja, de sugar as águas das chuvas.
E elas também conseguem manter a terra firme, impedindo que sujeiras sejam levadas para os leitos dos rios, permitindo que eles sigam os seus trajetos normalmente. Mas quando a mata ciliar é retirada, as terras são levadas pelas chuvas para o fundo dos rios. E com o tempo, eles poderão ficar soterrados. A retirada da mata ciliar em torno do Rio Pinheiros, em São Paulo, permitiu que uma quantidade maior de terra fosse levada para o seu leito. Essa terra, unida a outros dejetos lançados pelo ser humano, contribuem para o assoreamento do rio. E como consequência disso, para que ocorram enchentes acima dos níveis naturais. Com as redondezas do rio impermeabilizadas pelo asfalto, as águas não conseguem se infiltrar no solo, o que também contribui para que essas enchentes se tornem cada vez mais intensas e se estendam por áreas cada vez maiores. Mas nem toda a sociedade se relaciona com a natureza da mesma forma. A sociedade indígena, por exemplo, também retira da natureza os meios que precisa para a sua sobrevivência. Mas para eles, a extração de recursos naturais é entendida como algo de extrema necessidade e tratada com muito respeito. Entre os indígenas e a natureza, há uma relação harmoniosa e de equilíbrio, onde as paisagens naturais não são agredidas de forma desnecessária. E eu torço para que nós possamos aprender um pouquinho com isso. É muito importante estudarmos as paisagens culturais, pois através delas poderemos compreender o mundo e o lugar onde vivemos. As paisagens culturais nos apresentam um registro da história e do modo de vida das pessoas que ali habitam. E fique antenado na revisão. De acordo com o geógrafo Milton Santos, a paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos, seja através da nossa visão, do olfato, tato ou audição. E de forma geral, as paisagens podem ser divididas em paisagens naturais e paisagens sociais. Tanto as forças da natureza como o ser humano são responsáveis por modificarem as paisagens, mas o homem tem sido o principal responsável por essas alterações, sendo que muitas delas têm gerado consequências desastrosas para os seres humanos e para o planeta. Mas nem todas as sociedades se relacionam com a natureza da mesma forma. As sociedades indígenas, por exemplo, não agridem as paisagens naturais de forma desnecessária. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscreverem no canal, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fique Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais!